Bem-vindos a mais um episódio de Sem Filtros, o videocast podcast da Liga Portugal. Já sabe que pode ver este episódio na Liga TV ou então ouvir no Spotify e no iTunes. Hoje fazemos uma viagem até ao continente norte-americano. Vamos até aos Estados Unidos falar com um treinador que passou pelas nossas competições, passou inclusive pelo Sporting B, também acompanhou de muito perto os trabalhos do treinador Luís Castro e hoje tem o seu sucesso a dar as e cartas na Major League Soccer, na MLS. Falo por isso de Filipe Selicaia. Bem-vindo, mister. Tudo bem? Bem, obrigado pelo convite, tudo bem? É sempre um prazer estar a falar com vocês, especialmente com a Liga Portugal. Muito bem, mister. Como referi na introdução, o mister agora tem o seu sucesso, o seu trabalho a dar muitos frutos na MLS, a conhecida competição norte-americana. Aí ainda é soccer. Vamos ver se conseguem mudar para futebol de uma vez por todas. E eu quero começar precisamente pelos Estados Unidos, mas pegando um bocadinho naquilo que é o seu percurso portanto, perguntar, mister, quando olha para o percurso todo que fez até aqui, e referi também acompanhar o mister Luís Castro, portanto, ter algum trabalho como treinador adjunto, sente agora que este desafio do Chicago Fire é toda uma consequência natural de um caminho que foi construído de forma sustentada? Sim, eu penso que tem sido feito um caminho de muito trabalho, quando tu dizes sustentado, eu acho que é mais de muito trabalho e agarrando as oportunidades que vão surgindo pelo caminho sem nunca parar. Eu acho que um treinador não pode estar em casa, tem que estar constantemente a refletir, a trabalhar naquilo que é a sua paixão. Esta é a minha paixão, sempre foi a minha paixão desde sempre, desde os 8 anos que a bola era a minha paixão. Primeiro como jogador, depois muito cedo como treinador, porque são quase 20 anos de experiência. Eu ainda me considero novo, ainda me considero um treinador novo, mas já são muitos anos a passar por diversas competições em Portugal. Acho que em Portugal só me falta mesmo a segunda liga. Ahm, nunca estive na segunda liga, mas estive sempre na primeira. Passei pela Liga 3, Campeonato de Portugal, Distrital, até porque comecei nos distritais. Mas acho que estou a fazer o meu percurso. Acho que todos os percursos são diferentes, não há percursos iguais e às vezes tentamos nos comparar ou ver outros trabalhos de treinadores e não conseguimos encontrar semelhanças, mas não são percursos idênticos. E portanto tem sido um percurso a subir a montanha que é muito difícil. ahm, Tem muitas pedras pelo caminho, alguns dissabores também, mas quando chegas aos patamares que pretendes, quando ouves um hino da Champions, quando Claro. chegas longe da Liga Europa, ou vens ao teu país e eliminas um grande Portugal, estando tu também num grande da Europa, treinando jovens de elite, tanto no Benfica como no Sporting, treinar o Vitória Sport Clube, que eu tanto gosto, que me identifico tanto pela personalidade também, começas a olhar para trás e começas a dizer, pensar que tudo tem valido a pena, num caminho do futebol profissional que é muito difícil, e portanto eu acho que o importante aqui é continuar a dar os teus passos certos ou errados, só o futuro dirá, mas sempre com grande paixão e grande amor por aquilo que faço, tem sido feito o meu caminho. Muito bem, mister. Falou aí do Vitória Sport Clube, já lá iremos, porque também tenho aqui Esqueci, esquece, oh, Eduardo, esqueci-me dos Chaves. e do Grupo Desportivo de Chaves também, e é curioso porque ia dizer exatamente isso. Tenho aqui nas minhas notas esses dois emblemas, ainda para mais foram praticamente seguidos, portanto, as entradas nesses dois emblemas históricos do futebol nacional. Mas falou dos jovens e é aí que eu quero ir primeiro, Uhum. porque fruto de algum estudo
que também fiz do Mister e de algumas outras coisas que fui vendo. O Mister é muito ligado ou pelo menos ligam muito o Mister ao desenvolvimento individual, a processos e também à performance dos atletas, e falou de trabalhar com atletas jovens. Pergunto-lhe, Mister, se isso é algo que já nasce consigo, portanto, já nasce em si, é uma característica sua, ou se foi algo que foi moldando ao longo dos anos, isto também com experiências como treinador principal e como treinador adjunto. Eu acho que nós, treinadores, temos que ir moldando através das experiências, a nossa forma de ensinar, a nossa forma de trabalhar, até porque eu comecei muito cedo, sempre quis chegar aos patamares séniores rápido, mas a vida levou-me por outros caminhos no início. Então eu comecei como a grande maioria começa. Muitos dos treinadores que não foram jogadores profissionais de algum nível começam, na grande maioria das vezes, pelos escalões de formação, e há N exemplos disso mesmo, tanto o Rui Vitória, o Paulo Bento, Bruno Lage, Renato Bruno Lage, Paiva. Rui Jorge, Renato, foram todos meus colegas, a grande maioria, e eu sendo mais novo, porque alguns desses nomes trabalharam diretamente comigo no Benfica, eh, comecei muito cedo na minha cidade, onde eu cresci, que foi em Almada, e tive a oportunidade, quando vim dos Estados Unidos, depois de uma parte da minha formação académica, daqueles jovens jogadores, e para ganhar algum dinheiro tinha que treinar duas equipas, uma a seguir à outra, uma de juvenis e outra de infantis, que foram as minhas cobaias. E eu tive que cometer aqui alguns erros durante algum tempo, para perceber, exatamente, um pouco refletir aquilo que andava a fazer. E à medida que tu vais subindo de graus na tua carreira e tendo as oportunidades que tive, e considero que também tive alguma sorte neste percurso, consegui estar com pessoas que me permitiram refletir e melhorar as minhas competências. Portanto, começar na terra da minha cidade, começar nos juvenis, nos infantis, ter sido campeão distrital logo no primeiro ano, abriu umas portas também para ingressar no Sport Lisboa e Benfica, e depois é aí com outros colegas em que começamos a refletir um pouco de forma mais profunda ao treino, ainda em anos recentes do Caixa Futebol Exato. Campos. Havia um grupo de treinadores que passava praticamente lá o dia, que não eram bem remunerados, mas tinham uma paixão muito grande pelo futebol. Então, eu, Luís Araújo, que ainda está no Benfica, Renato Paiva, Bruno Lage, acho que o João Tralhão também era adjunto do Sub-19. Tínhamos ali um grupo de treinadores principais que se sentava à mesa e que discutia as ideias do futebol. Claro. Certas ou erradas, não interessa. O que interessa é que, passado 8 ou 9 anos, deram muitos frutos àquele clube, Certo. por aquilo que se fez durante esse percurso. Portanto, um treinador tem muita influência naquilo que é o jogador. O jogador tem que ter talento, Certo. mas é muito importante aquilo que se faz com os jogadores durante este percurso. E muitas vezes, por se falar muito do setor profissional e pouco na formação, e bem, esquece um pouco daquilo que se fez durante aquele percurso. Curiosamente, praticamente todos os treinadores principais estão neste momento no setor profissional. Muito bem. Portanto, este percurso de muitos anos de reflexão, de erro, também de melhoria de competências em várias áreas, na comunicação, no treino, permite-nos depois saber que no setor profissional eles também continuam a aprender, é preciso ter alguma paciência. Todos os jogadores jovens e jogadores profissionais são diferentes, estamos a ligar com humanos, e tudo aquilo que tu aprendeste no passado vai-se refletir aqui. Portanto, as minhas experiências, tanto no Almada, obviamente no Benfica, ter estado com outras num clube de grande dimensão, ter ido para o Al-Ahly, ter voltado, pegar noutros projetos também eh, interessantes, fez com que eh,
essa informação fosse transformada em conhecimento e depois, ao longo do tempo, as coisas eh, foram crescendo naturalmente também. E todos, na verdade, acabaram por vingar de formas distintas, naturalmente, mas todos esses treinadores que referiu acabaram por ter sucesso. E só frisar aqui o Al-Ahly dos Emirados Árabes e não o Al-Ahly da Arábia Saudita, só A para Al-Ahly criar. dos Emirados Árabes, exatamente. É engraçado porque todos estes treinadores, eu era praticamente, e se calhar, o mais novo treinador principal do Benfica nessa altura, tinha 20 e poucos anos, tinha tido essa oportunidade e deparei-me com vários jogadores de renome, não é? Neste momento, tanto o Rubén Dias, o próprio Renato Sanches, várias vezes a competir, por exemplo, com o Gonçalo Guedes, que vinha ao meu escalão, portanto havia ali já uma organização e um conhecimento muito profundo de como queríamos estruturar as coisas e depois ter apanhado, se calhar, Jaime Graça, Chalana, Baixo Lopes, fez-me, mesmo o próprio Nené que assistia às minhas palestras, fez-me crescer ali um bocadinho e saber que tinha alguns degraus ainda para me desenvolver enquanto treinador e enquanto pessoa para continuar a crescer. Para dar saltos. Mas eu sabia que aquele espaço de jovens não ia ser o meu espaço. Eu não queria que aquele espaço de jovens, tão jovens, fosse o meu espaço. Eu queria continuar a ir para o setor profissional, mas tive que esperar mais um pouco. Certo, sempre com a ambição em mente. A verdade é que o Mister já abraçou esse cargo de treinador principal e não é de agora, já de há alguns anos para cá que tem assumido o cargo de treinador principal. É também sabido que o Mister teve um conjunto de convites de clubes, tanto a nível nacional como pelo estrangeiro, para ser treinador principal. No entanto, contrariamente ao aceitar um contexto europeu, aceitou um contexto norte-americano e por isso, Mister, pergunto-lhe o que é que pesou mais nessa escolha ou nessa decisão de escolher a MLS e, em particular, escolher o Chicago Fire, que, diga-se de passagem, tinha tido uns anos um bocado conturbados antes da chegada do Mister. Primeiro, eu gosto muito de desafios. Muito bem. E depois, quando tu tomas uma decisão destas, tu não vais às escuras, até porque já conheces profundamente, primeiro, a sociedade, depois, quando conheces muito bem as pessoas que estão a gerir o clube, e conheces a realidade, porque tu não podes ir às cegas para um projeto desses, e eu já com uma carreira estabelecida em termos profissionais e rejeitar algumas para cargos diferentes. Portanto, tu tens que ir claramente de uma forma muito conhecedora daquilo que tu vais encontrar e das possibilidades de mercado que aquilo te pode abrir no futuro. Portanto, quando sais de um Sporting B e tens oportunidades na segunda liga portuguesa, na Arábia Saudita, nos países do Médio Oriente, para ser mais geral, hum, hum, e outros também, agora não vale a pena estar aqui a falar, porque durante Mencionar, 4 anos certo. no Sporting B tive vários convites, optei por dar alguma estabilidade à minha família, que não tinha, e já ter alguma experiência também a treinar fora, caso do Shakhtar Donetsk e Al-Ahly, sabia exatamente que aquilo poderia ser um passo muito, muito interessante para mim e para a minha família, e acabou por ser. Primeiro, pela forma como me apresentaram o projeto, porque acho que foi da forma mais profissional com que tive contacto até ao momento com agentes desse mesmo clube. A forma como vieram à minha casa bater-me à porta e dizer: olha, és tu e não é mais ninguém, e é aqui o projeto e aquilo que tu vais fazer e aquilo que eu quero que tu faças para construir o clube. A possibilidade, naturalmente, de um dia voltar para a Europa, até pelo clube que o Chicago Fire tem, pelo seu dono, que é o Lugano da Suíça, e abres um mercado que é muito difícil de entrar. É muito difícil de entrar porque, primeiro, há uma necessidade de passar por várias fases de entrada
por causa do seu governo, porque se vão contratar uma pessoa, ao estrangeiro, significa que não existe essa pessoa nos Estados Unidos e têm que justificar o porquê de irem buscar essa pessoa. E acho que é uma coisa fantástica de um país ter. E esta é a minha opinião. Valorização do produto nacional. Exatamente. E acho que é uma coisa fantástica de se ter. Então, se vais buscar uma pessoa fora, ela tem que ter atributos para que o nosso desporto se possa desenvolver. E, portanto, eu abracei isso com grande naturalidade. Depois, todas as condições que oferece e todas as condições, quando eu falo isso, é financeiras, familiares, desportivas, e eu já ter algum conhecimento da MLS, e depois vais para uma dimensão de organização, de respeito pelo profissional, de estádios praticamente sempre cheios, que te dizem que pode ser uma porta de entrada interessante para o cargo que tu vais desempenhar, para no futuro abraçares novamente essa carreira de treinador principal, seja ali, seja na América do Sul, seja de Claro. volta a Portugal, seja noutro contexto qualquer. Portanto, eu acho que, hum, que deviam de ir mais treinadores portugueses, até para se perceber aquilo que eu estou a dizer. Muito bem, visto como foi o caso de quase todos terem ido, quase todos, digo, mas um bom conjunto de treinadores e de jogadores terem ido para a Arábia Saudita, também poder experienciar isso nos Estados Unidos. E é curioso, Mister, porque há pouco falávamos em off e eu não posso deixar escapar isto. Mister disse, e com verdade, que é um conhecedor da MLS, até porque o Mister acaba a carreira nos Estados Unidos, não no contexto MLS. Mas acredita que foi já aí um princípio das coisas, portanto, se calhar algo já que já estaria Não, preparado à pressa. não, acho que não, acho que não. Acho que não tem nada a ver com isso. São alturas diferentes da vida. Uma coisa é a tua formação académica, outra coisa é a tua formação como profissional. Na altura tive a oportunidade para me formar em ciências do desporto, andava à procura de mais conhecimento, então tive a possibilidade de ganhar uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, com tudo pago, e fui experimentar, fui à procura. Debati-me naquela altura com N questões sobre aquilo que andava à procura para mim enquanto treinador, para iniciar essa mesma carreira. Não encontrei respostas positivas. A única coisa que aquilo me deu foi uma experiência internacional, melhorar o meu inglês, que às vezes nós pensamos que é bom, mas não é nada bom quando chegas àquele contexto. E depois disso dizer, não, eu não quero isto para mim nesta altura, não é isto que eu quero, eu vou voltar para Portugal e comecei a treinar. Porque antes disso, eu tinha sido, e esqueci de mencionar isto, e se calhar ao Eduardo também lhe escapou, eu comecei a minha carreira como observador e analista Certo, certo, do Rui Jorge no Belenenses. certo. E é curioso, temos várias histórias, somos muito amigos e temos várias histórias. E depois é que eu digo: olha, vou aos Estados Unidos, ter aquela experiência e depois volto e veremos se trabalhamos juntos. A verdade é que nunca mais trabalhámos juntos, mas eu iniciei a minha carreira, o que foi bom, e pronto, mas não tem nada a ver, e não tem nada a ver com o facto de ter ido para lá. Foi mesmo à procura de respostas para melhorar as minhas competências no treino e não as tive como queria. Técnicas, como é óbvio. Ainda não estava convencido com o soccer, ainda preferia o futebol do que. Não, não tem a ver com isso, até porque hum, a seguir a ter saído do Benfica, eu vou para o Al-Ahly e eu e o Bruno Lage assumimos aquele projeto. E as nossas reflexões, até porque estávamos sozinhos, era sobre o treino. E nós falávamos do treino, refletíamos do treino, dizendo assim: porque é que este treino tem que ser alto e não tem que ser baixo? Porque é que vamos fazer isto aqui? E essas eram as nossas reflexões diárias, até porque não havia muito para fazer. E a partir dessas reflexões diárias surgiu os trabalhos que eu depois consegui diferenciar-me para entrar no setor profissional e são histórias que olhando para trás acho que valeram muito a pena. Mas dão esse conjunto de experiências, como dizia Mister, a começar como observador. Também sei que, enquanto futebolista, na verdade, a formação até começa não no futebol, mas no handball, se não estou em erro. Sim. Também. Não, 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 quer dizer, eu
jogava futebol no Clube Desportivo da Cova da Piedade quando era miúdo e, pá, quando nós somos miúdos queremos fazer tudo, Fazer né? tudo. Então eu fui treinar, hã, hã, ao mesmo clube, mas handball. Handball, ok. Para também ter uma Pá, noção do jogo com as mãos. exato, exato. E eu acho que é importante ter esta multilateralidade quando é jovem, de experimentar tudo, jogares basquetebol, depois quando chegares ali aos 14, 15 anos começaste a especializar A definir. naquilo que é aquilo que é a tua paixão, pronto, e para mim sempre foi o futebol Bom, e sempre será. muito bem. Isso fala-me fala muito de desenvolvimento e de treino, e também há pouco falava muito do trabalho que teve com os jovens, no caso, no Sport Lisboa e Benfica. Claro que depois também tem a passagem pelo Sporting Clube de Portugal, e portanto eu quero pegar um bocadinho por aí. Conviveu com muito e bom talento em cada um destes emblemas. Se calhar no Sporting num contexto um bocadinho diferente. Eu não vou dizer mais sério, porque estaria a descredibilizar todo o passado do Mister, e portanto, sem qualquer primor, não quero estar a dizer que um é mais sério do que o outro. Uh, mas o que é certo é que trabalhar já num contexto de equipa B, em que é futebol sénior, e esses jovens, esses miúdos, já passam para o contexto de futebol sénior, portanto o Mister tem que lidar com jovens, mas num contexto do mundo dos adultos, apelidemos assim. Pergunto-lhe, Mister, o que é que mais entusiasma nesse processo, que é o desenvolvimento de jovens, desenvolvimento de atletas e desenvolvimento de talento jovem. Eu acho que o mais importante aqui é tu desenvolveres os jogadores, sejam eles jovens ou profissionais. Eu quando treinei o Shakhtar e estava com o Luís Castro, uma das coisas que me surpreendeu foram jogadores daquele nível. Estamos a falar do Tyson, do Marles, do Júnior Moraes, do Alan Sim, Patrick. No final do treino, queriam treinar mais do ponto de vista individual para continuar a desenvolver as suas competências. Portanto, quando me dizem que o desenvolvimento é dos jovens, é impossível. certo. Tu desenvolves até acabares a carreira. Seja nas recepções, seja na forma como tu atacas o primeiro poste, seja na forma como tu defendes o adversário, tu estás sempre em constante evolução. E uma coisa engraçada é que cada treinador oferece coisas distintas aos jogadores e é importante para eles adquirirem essas competências. Uns com mais detalhe, outros com menos detalhe, e uma coisa que a formação te dá, e às vezes fala-se pouco nisto, que é um treinador de jovens está mais, na minha ótica, preparado para o detalhe, porque perde muito tempo a desenvolver individual no jogador. Portanto, quando chega ao futebol sénior, além das questões coletivas que porque quando tu trabalhas no clube grande é uma exigência muito grande, hum, também vais tocar nessas situações. Portanto, tens uma preparação quase holística daquilo que é o treino, e isso é fantástico. Portanto, quando tu dizes, olha, treinei no Sporting em dois momentos distintos do Sporting. O Sporting foi-me buscar, neste caso, que eu tinha voltado a minha segunda vez ao Almada, mas para treinar séniores. Então era um treinador jovem a treinar jogadores mais velhos que eu. Ok. E eu posso dizer que, desde o primeiro dia de trabalho, eh, como treinador, ainda amador, até aos dias de hoje, a minha forma de trabalhar foi sempre idêntica. Eu trabalhava num amador como fosse um profissional. E isso aí, essa seriedade, acho que me levou depois a entrar, por exemplo, no Sporting, a contratarem-me, n- a direção a contratar-me, eu estando no Distrital, para um cargo que naquela altura abriu-se essa oportunidade e para mim foi fantástico. Até porque queria voltar outra vez a um clube grande e ter essa possibilidade foi bom. Trabalhar com o Rafael Leão, com o Daniel Bragança, com vários jogadores que depois me obrigaram a refletir mais sobre o treino. E depois foi uma ascensão natural até voltar novamente ao Sporting Clube Portugal, neste caso na equipa B, para ser treinador principal durante 4 anos e quase meio, para voltar a reativar uma equipa B num clube daqueles e começar tudo do zero. Certo. E isso deu-me um gozo especial. Mesmo depois de ter passado na Primeira Liga e ter jogado Liga dos Campeões, voltar a casa, construir aquelas bases todas para o futuro, aquela organização toda dentro de um clube que estava com muitas dificuldades, Certo.
Para mim foi fantástico. Muito bem. Você falou do Shakhtar, falou aí de nomes interessantes como Tyson. Também havia outros que acredito que teriam o mesmo tipo de mentalidade, apesar de serem mais velhos já na altura, como era o caso do Dentinho e tudo mais, já estavam na casa dos 30. O que é certo é que o Mister no Shakhtar apanha primeiro um nome que agora é bastante conhecido no futebol português, que é Anatoly Trubin, com 18 anos de Ah, idade. sim, sim. Sim, sim. Verdade. Também apanha um dos astros ucranianos, que é o Mudryk. Uh, Olhando para esses dois nomes, um deles com maior ênfase aqui nas nossas competições e outro no panorama internacional, como é que era no fundo depois conviver com esses atletas e esse olhar analítico que o Mister já tinha e foi criando do tempo em que, há pouco dizia, trabalhou com Ruben Dias e Renato Sanches e Gonçalo Guedes, já olhava para esses atletas e dizia, ou tinha uma sensibilidade um bocadinho diferente, fruto também dos anos que passaram, de conseguir assumir ou afirmar que aqueles jogadores poderiam ser autênticos craques Sim, internacionais. sim, e havia outros. Havia, por exemplo, o Dodô, que nós tínhamos treinado já no Vitória Sport Clube. E há uns tempos atrás estava aqui a ver os relatórios que fiz do Dodô, antes dele ir para o Vitória, pá, e era uma coisa impressionante. Era um miúdo de 18 anos e teve um crescimento fantástico connosco nesse ano no Vitória. Depois tínhamos o Manor Salomón, tínhamos o Teté, Certo. jogadores muito jovens, mas uma qualidade individual Até tinha imensa. 20 anos, 21, se não estou E em o, erro. e o Manor, o Salomón, tinha 19, está agora no Vila Real. Jogadores fantásticos. Tínhamos o Ismail e um pouco mais velho, tínhamos o Bondar, tínhamos o Trubin. Sim, e nós olhávamos para eles, que sabíamos que o Piatov, que era o guarda-redes, que ia deixar de jogar mais tarde ou mais cedo, Já estava, já e, tinha, já tinha cuidado. e o Trubin ia ser o seu sucessor. Nós víamos e identificávamos nele um guarda-redes explosivo, um guarda-redes com facilidade no jogo aéreo, muito rápido entre os postos, e tecnicamente bem, mas com necessidade de evoluir. E tínhamos o Mudryk que era aquela relação amor-ódio, porque era ele e a bola, ainda tinha aquele jogo Ok. Individual. muito individual, mas eu sempre gostei dele porque gosto muito de dribladores e o facto de ele criar essa instabilidade aos adversários, pá, decíamos que pá, este rapaz pode ser interessante. E nós vimos isso pela, pela personalidade que ele tinha num estágio na Turquia, em Antália, em que ele não ligava muito àquilo que os mais velhos diziam. E às vezes isso é um indicador de uma personalidade muito forte naquilo que é um miúdo de 18 anos a fazer aquilo, não ligar. Há miúdos que dizem logo sim, 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 e outros Certo. não ligam nenhuma e vão para cima deles e duelos e agressivos. E ele era muito assim. Pá, se me dissesses que ele ia chegar ao Chelsea, que com uma transferência de milhões, naquele momento eu não acreditava, mas sabia que ele tinha qualidade para se desenvolver para o mais alto nível. Agora, sabia que ainda havia ali alguma instabilidade, eh, não vamos dizer psicológica, mas necessitava de crescer do ponto de vista psicológico Muito bem. para depois se ingrar ao mais alto nível durante não sei quantos anos. E se calhar ainda necessita desse crescimento, por várias razões que nós sabemos, mas sim trabalhar esses talentos, além de outros que treinei mais recentemente, que depois te fazem melhor de ti treinador, até porque já treinaste jogadores daquele nível e estás mais preparado, estás preparado para treinar outros, e é mesmo assim, acho eu. Olhando para aqueles, porque você falou aí dos sul-americanos, aliás, o Shakhtar sempre foi muito conhecido por ter um grande conjunto de jogadores sul-americanos, em específico brasileiros, mas o que é certo é que o brasileiro e o português acabam por ser muito parecidos em alguma coisa. Pergunto-lhe, Mister, falando daqueles que são os ucranianos, porque o povo de leste é visto como um povo um bocadinho mais frio, um bocadinho mais como é que eu ia dizer, mais acimentado, vamos adjetivar assim. Sendo que isso também foi um ponto-chave para esses jogadores
no caso Trubin e Mudryk, que são ucranianos, se integrarem tão bem e mais depressa do que aquele que é o contexto latino e sul-americano, e sente que esse contexto mais frio, vou dizer assim, também lhe deu outro tipo de Eu acho que é o clube, Eduardo, até porque o clube é um grande clube da Europa, é uma coisa fantástica. Está tão bem estruturado que eles sabem que vão ter que comprar jogadores jovens, talentosos na relação com bola na América do Sul, transportá-los ainda jovens para aquela realidade, desenvolvê-los e vendê-los para realidades superiores. E o Shakhtar não faz isso de agora, faz isso desde os tempos do Lucescu, depois com o Paulo Fonseca, depois com o certo. Luís Castro, depois com o De Zerbi, com uma paragem, e continua a fazê-lo. Ainda agora, mesmo infelizmente com guerra, continuam a transferir jogadores. O que é que acontece? Aquela realidade era uma realidade fantástica porque tinha dois polos em que são duas realidades diferentes. Uns cresceram na América do Sul e outros cresceram num país mais frio, talvez nas relações humanas. Quando um treinador chega, tem que juntar aquelas realidades. Mas o primeiro a conhecer aquela realidade são os próprios jogadores que fazem grupos que, às vezes, ou a grande maioria das vezes, não se junta no início do treino, mas têm que competir juntos para ganhar ao fim de semana e para ganhar troféus e para construir aquela riqueza clubística que o clube tem. E não há problema nenhum. Se as pessoas souberem que o objetivo comum é aquele e que nós conseguimos recrutar pessoas que têm aquela capacidade para perceber que é aquilo, então vamos juntos para aquele objetivo. Muito bem. E eu acho que foi isto que o clube fez e acho que fez muito bem e ter esta capacidade de preparar estas pessoas para conseguir meter o clube No constantemente patamar no mais elevado. alto patamar é importantíssimo. Porque tens que recrutar, tens que os trabalhar bem e depois tens que os vender. Certo. Mas isso dá-lhe um E, músculo diferenciado, desculpe-me dizer, dá-lhe um músculo diferenciado no que são os termos da liderança, porque, como referiu, são polos muito distintos. O povo brasileiro mais aberto, mais, se calhar, mais dado à relação, e o povo ucraniano um bocadinho mais, tens, mais fechado. tens que te adaptar, tens que te adaptar. O treinador português é um treinador que tem muitas ferramentas, que se consegue adaptar à forma como tu falas com um jogador brasileiro. E depois dentro do jogador brasileiro, uns nascem no sul, outros nascem no norte, uns eh, são mais apegados à religião, outros são menos. Os ucranianos têm uma religião diferente, Certo. pensam de forma diferente, são mais diretivos, gostam de ordem, gostam de regras, gostam de. E tu tens que saber lidar muito com isso. E nós falávamos muito com isso, até porque o Luís Castro era o líder. Mas depois os adjuntos eram líderes de grupos de trabalho, Muito bem. porque apegavam-se diretamente ou mais àquele grupo, outros mais àquele, e nós conseguíamos gerir aqueles grupos, Certo. por vezes sem interferir com a liderança do treinador. E isso é muito importante as pessoas perceberem, porque é o treinador. Não, são os treinadores. E há um que é mais líder e os outros são líderes dentro de microgrupos, de microsociedades. E, portanto, que são mais pais, que são mais, ou são mais irmãos. São mais irmãos próximos que podem depois moldar o caminho deles de uma forma mais detalhada. Olha que não vais por aqui, eu sei que estás triste, mas tens de continuar a trabalhar, esta é a tua profissão, a tua família, vais tomar um café, vais criando aquelas relações que depois permitem muitas vezes levar ao sucesso, porque estamos a lidar com seres humanos e não estamos a lidar com robôs, nem com máquinas, nem com. E não é assim que funciona, não é assim. Às vezes nós treinadores, quando começamos a carreira, achamos que é assim, olha, vai para ali. Não é assim, não é assim, não é assim. Tem que adaptar ao contexto. Falando de É isso. adaptação ao contexto, mister, o trabalho com o Luís Castro já vinha de uns anos antes, passou por grupos esportivos de Chaves e Vitória Sport Clube, que são clubes com massas adeptas bastante aguerridas e, portanto, de contextos exigentes, pelo menos falando daquilo que são as suas massas adeptas, principalmente as massas adeptas. Que aprendizagens é que acaba por absorver dessas duas passagens, claro, de contextos um bocadinho distintos, mas parecidos.
porque têm cidades, têm regiões que se envolvem muito no clube e acompanham muito o clube. O que é que aprendem mais? Muitas histórias para contar. Força, Aprendes, força. aprendes todos os dias, até porque lembro-me perfeitamente, o Luís Castro estava no Sporting e o Luís Castro liga-me e diz: "Pá, gostava muito que viesses para meu adjunto no Chaves. Acho que temos aqui condições muito interessantes para nós fazermos um bom trabalho." Pronto, e a partir daí reunimos. Eu tinha conhecido em algumas palestras que tinha efetuado na Federação, já tínhamos privado uma outra vez, não muito próxima, não muito, e eu não o conhecia muito bem, ele também não a mim, e ele acabou por me convidar para ir com ele para Chaves. E depois, quando chegas a Chaves, sais de uma realidade de Sporting, chegas a uma realidade de Chaves, pronto, e começas a tentar colocar os Chaves no lugar que nós pretendíamos, num clube pequeno, num clube que queria a manutenção e que tinha naquela altura o dono que era o senhor Francisco. E que tu chegas a Chaves e aquilo, pá, um calor no verão, uma coisa que tu nem podias andar na rua, parecia que estavas novamente no Dubai, e depois no inverno um frio que não se podia. Pá, aquilo era o 8 ou 80. Certo. Ah, e tenho histórias engraçadas, até porque nós fizemos um campeonato fantástico. Nós acabámos por contratar também o Domingos Duarte, que vinha do Belenenses e que pertencia ao Sporting. Curiosamente, eu tinha sugerido o Mateus Pereira também ao nosso clube para nós contratarmos, e contratámos-lo, não sabendo se ele viria ou não, até porque tínhamos o Francisco Geraldes também. Ok. E eu, naquela altura, começámos a falar primeiro com o Francisco Geraldes, vinha o Francisco Geraldes e depois o Mateus Pereira, e depois à última da hora veio o Mateus e não veio o Francisco. E aquilo foi uma história gira. Mas lembro perfeitamente nós termos jogado com o Benfica e o senhor Francisco tinha comprado, porque ele assistia praticamente a todos os treinos, um, um sofá, um sofá, pá, gigante à entrada do estádio, vermelho, com o símbolo dos Chaves. Ok. Pá, e ele estava lá sempre, pá, fumava os seus cigarritos, bom dia, pá, estava sempre connosco e nós íamos treinar. E eu disse: "Pá, nós vamos ter prémio de jogo, se ganharmos ao Benfica, vamos ter prémio de jogo. E se ganharmos ao Benfica, eu ainda dou um sofá destes a cada um de vocês." O sofá vermelho, com o símbolo dos Chaves, isto era para meter em casa. Epá, e nós, epá, foi a semana toda, pá, quem é que vai levar aqui vamos tentar levar aqui os sofás vermelhos para casa. Eu vivia num hotel, não podia levar o O sofá para o sofá. hotel, portanto não havia hipótese. Portanto, aquilo foi uma história engraçada. Acabámos por Acho que acabámos por perder o jogo no último minuto. O treinador, acho que era o Rui Vitória na altura, não tenho a certeza. Acabámos por ter o jogo no último minuto e pronto, olha, nem levámos para o meu jogo, nem levámos sofá. Mas aquela situação do sofá nunca mais me saiu da cabeça, porque pá, não é normal o presidente do clube O sofá. estar-te a oferecer um sofá de vermelho com o símbolo dos Chaves. Mas nós achámos aquilo muita graça, porque não sei se o sofá ainda lá está. Não, os sofás ainda lá estão, por isso é que eu estou a achar ainda Ainda mais está, piada, porque se forem os sofás que eu estou a pensar, eu certeza. acho que o sofá ainda Quando está lá, entras no estádio, logo em frente à esquerda. junto à sala dos delegados, se não estou em Isso, erro, eu acho que exato. é isso, eu acho que é isso. Eh, Epá, e nós ficámos, aquele pai era novo, né, pá, impecável, não sei se eles entretanto mudaram, mas o senhor Francisco tinha um grande amor por aqueles sofás, e Certo. era uma coisa. Mas eles lá estão, junto à sala de organização do jogo, os sofás Ah, vermelhos. é o mesmo Com sofá, é o portanto, mesmo. Mister, se for visitar agora o Grupo Esportivo de Chaves em algum jogo, por favor, tire uma foto nos Pronto, sofás. aquilo. E porquê é que nós, com o passar do tempo, tu associas àquela pessoa a fumar um cigarro no sofá? E, pá, nós gostávamos muito do senhor Francisco, e gostávamos muito do 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 Francisco, do filho, Certo, que era o presidente da SAD. Pá, e conseguimos criar ali uma relação, até porque fizemos sexto lugar nos Chaves. certo. Sexto lugar a 2 pontos da Europa, uma coisa assim. Foi um trabalho fantástico de todos nós, que nos permitiu depois o Vitória de Sport Clube pagar a cláusula, ou
ou negociar a cláusula e nós íamos para o Vitória Sport Clube, que é uma realidade diferente, é uma realidade ao qual eu me apaixonei, até porque vivia no Toral, adorei viver no Toral, adorei estar naquele contexto o ano inteiro e conseguimos também a Europa nesse mesmo ano, uma experiência fantástica, uma experiência de um clube que tem uma massa adepta fabulosa. Muito bem. E falando dessa identidade, uma identidade muito própria, sentiu essa pressão diferente de uma massa adepta também de característica muito particular e específica? Sim, eu acho que os treinadores ao longo destes percursos têm que ter uma estabilidade psicológica muito grande, até porque, vou-te dar um exemplo, nós começámos no Chaves, não começámos muito bem, mas o trabalho estava a ser realizado e eu lembro-me perfeitamente do presidente entrar dentro do gabinete e dizer: "Pá, vocês não vão a lado nenhum, vocês", e até transmitiu isso ao Luís Castro: "Vocês vão ficar aqui até o fim", até porque acreditava no processo que estava a haver e na forma de liderar o grupo de trabalho. Quando passamos para o Vitória, um clube diferente, num contexto conturbado também, na altura que o presidente Mendes, se não estou em erro, com o Armando também de vice-presidente para o futebol, com o Flávio, com uma pessoa muito especial que eu adorei conhecer, que era o Neno, que já não está entre nós. Eh, um clube com uma massa adepta e com uma pressão diferente. Certo. E que toda a gente diz: "Epá, para queres ser treinador de futebol e queres treinar num clube grande, tens que passar por aqui". E eu acho que é um pouco verdade, porque não tens a capacidade financeira de um grande, tens uma pressão de um grande e tens que ganhar todos os jogos. Certo. É toda uma É construção isto. lógica à volta do clube E a nesse cidade sentido. e a cidade vive para o clube e uma coisa com a qual eu me apaixonei logo no dia da apresentação, teres, não nós não fizemos no Toural, fizemos, já não me lembro da praça, mas fizemos a apresentação nessa mesma praça e aquilo estava completamente lotado, não havia espaço, eram pessoas na janela, pessoas em todo lado, e tu vês a grandeza do clube, tu vês o trabalho que, por exemplo, o Neno fazia nas escolas primárias e nas creches, e os miúdos passavam no Toral de manhã a cantar o hino do clube. Muito Tu bem. não vês isto em mais lado nenhum, isto é uma coisa impressionante. Os miúdos da creche vão passear no Toral, ou vão ao Castelo, ou vão, não vão ali perto, até porque a cidade é pequena, e eles estão a contar o hino do clube. Onde é que tu vês isto? Eu adorava ter gravado uma coisa destas, não é? Porque Certo. isto é a ADN do clube. E eu apaixonei-me pelo clube por causa disso mesmo, por tudo aquilo que os espetáculos que faziam dentro do jogo, do próprio jogo. Ali são o 12º jogador. Se tu vais a um Sporting, se vais a um Benfica, a um Porto, eles são sempre o 12º jogador. Mas ali, jogar ali, e, e a minha primeira jornada com o Chaves foi jogar ali e tu sentes aquilo. Então eu senti isso como adversário e senti isso como treinador do próprio clube. Portanto, Muito bem. teres treinado o Vitória eh, Dá-lhe um peso, dá-lhe um calo diferente, não é? e teres tido sucesso ali também foi muito bom, porque depois abre-te as portas para outros caminhos, mas lembro-me perfeitamente de das derrotas, tem um peso grande, até porque Eh, é um clube interessantíssimo e depois tinhas sempre um Neno a entrar pela porta, mesmo numa derrota, a sorrir e conseguir-nos meter a sorrir. Muito bem. Aquela era fantástico, era fantástico. E eu acredito que seja a praça, perdoem-me as pessoas de Guimarães que eventualmente estejam a ouvir isto, tanto as pessoas de Guimarães como as pessoas do Vitória, costumam dizer, acho que é Praça da Oliveira, que até tem uns bares ao redor. Deve É ser, isso, deve ser eu isso. acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu Ok. acho que foi aí e estava-me a faltar o nome, mas até me lembro muitas vezes quando nós chegávamos ao campo para jogo, tínhamos sempre o senhor Albino, que não estava, que já não está aqui entre nós, a cumprimentar todos os jogadores, todos os treinadores, sempre com uma palavra amiga, no início do jogo e no final do jogo. Era incrível a paixão que ele tinha pelo clube, pá, e tu cresces naquilo e é um clube que ficará para sempre no meu coração. Muito bem, muito bem. Bonito me ouvir falar destes dois emblemas. Agora também pergunto se há alguma história caricata à imagem desses sofás
do Grupo Esportivo Chaves, se aconteceu alguma história caricata também no Vitória, e também para além dessa, do presidente ter dito, atenção, vocês não vão a lado nenhum, ficam por cá. Epá, é uma história gira, até porque, não sei se o Luís já falou muito nisto ou não, até porque nós não começámos muito bem no Vitória. Ok. Fizemos um início, uma pré-época fantástica, eh, fantástica, mas depois quando a nossa proposta de jogo era uma proposta de coragem, uma proposta de ter a bola, e quando tu chegas ao início, uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo. E quando metes jogo com os adeptos, e ainda para mais com 20.000 ou com 21.000 ou 18.000 todos os jogos, é outra coisa. E tu vais a jogo e as primeiras 2 jornadas tu não ganhas as primeiras 2 jornadas. É logo a tremer. E aquilo não está a sair, não é? E começas, pá, o período conturbado do clube, o presidente a ser contestado e tu ficas ali um pouco preocupado, com a possibilidade, olha, se calhar vais, ter que ir à tua vida, não é? Porque isto às vezes não corre como nós queremos. E à terceira jornada tu vais ao Dragão. Muito bem. Tu vais ao Dragão à terceira Eu jornada, recordo desse jogo que é uma reviravolta, vocês têm é ideia. uma reviravolta e é um Ok. jogo extremamente difícil e nós, lembro-me que tínhamos uma boa equipa, não é? Tínhamos, André, João Carlos Teixeira, Davidson, Tozé, exatamente. Tozé, tínhamos, Sacco, Osório, tínhamos uma boa equipa, tínhamos Douglas, tínhamos um conjunto de jogadores que nos permitia dar alguma tranquilidade. E nós vamos ao jogo e os primeiros anos do VAR, se não estou em erro, 2018, Certo. e o Fábio Veríssimo fica sem VAR. Fica sem VAR, aquilo, pá, ele não consegue comunicar com o VAR, ninguém, Certo. não consegue comunicar com ninguém. E chegamos ao intervalo a perder 2-0. Chegamos ao intervalo a perder 2-0, sem VAR, uma confusão no túnel, etc. E ele a queixar-se que não tinha VAR, que não tinha VAR, aquilo que não estava fácil. E nós, pá, a palestra no intervalo pelo Luís Castro foi uma palestra muito forte, tivemos que nos organizar novamente, se calhar ali fazer uma outra substituição, ao qual eu já não me lembro, pá, nós vamos para o jogo e não mudamos nada daquilo que nós tínhamos trabalhado até ali, porque nós acreditávamos muito naquilo, e aquilo marcamos cedo o 2-1, marcamos a seguir o 2-2 e pá, nós temos que ir para Então já cima, era a volta. sentimos o Porto a crescer, sentimos o estádio calado, e isso é um indicador muitas vezes de alguma preocupação e aquilo parece que pegou também aos jogadores e conseguimos fazer o 3-2 numa reviravolta à época, não me lembro pá, de uma reviravolta assim, não me Certo. relembro, uma coisa difícil, e depois foi sofrer até ao fim, o Sérgio Conceição também, o Mister Sérgio Conceição preocupado também do outro lado, e foi uma reviravolta muito. Mas é um dado curioso, porque o Mr. Sérgio Conceição já tinha estado no Vitória e o Mr. Luís Castro já tinha estado no Porto. E até, Pois se não foi. estou em erro, quem faz uma reviravolta da remontada final, até acho que é o Tozé, que por acaso também já tinha estado no Porto. Não sei se é o Tozé, se é o Davidson. Ok. Já não me lembro. Eu acho que o Tozé foi o 2-2 e acho que o Davidson foi o 3-2. Pá, num lance assim em que o Elton consegue fazer uma tabela num lançamento lateral e o Davidson faz um remate cruzado e acho que aquilo que Que foi espalda num jogador e é assim, é uma coisa assim do género, uma acho coisa que é assim. assim, epá, e ganhamos 3-2 e aquilo foi uma loucura, uma loucura. O E delírio. e eu acho que foi aí que nós depois começámos a É o começámos volte-face, é o a volte-face de. à terceira jornada começamos a crescer e acabamos em quinto lugar, conseguimos a Europa no ano seguinte e depois saímos outra vez porque pagam-nos a cláusula de rescisão, para ir para o Shakhtar Donetsk. Para o Shakhtar. Já falamos de Shakhtar também. O Mister, eu tinha aqui algumas coisas numa linha cronológica, mas a conversa já nos transportou para aquilo que eu queria questionar. Aliás, o Mister já me respondeu sobre o patamar de exigência, que era uma das coisas que tinha nas minhas notas. Mas agora acho interessante falar de Chicago Fire. E gostava que o Mister, antes de começarmos a falar em específico aqui do contexto MLS e de Chicago Fire,
que o Mister contasse aquela história que contou em off de, curiosamente, ter jogado já contra o Chicago Fire. Sim, eu sai do Shakhtar, aquilo depois, há um convite por parte do Sporting, Bem, só para terminar aqui esta parte, em que eu reflito muito para perceber, se seria o passo correto, porque tu ouves a Champions, queres continuar a ouvir a Champions, Champions, certo. mas a casa chamou-me construir alguma coisa, uma coisa que pudesse olhar para trás e dissesse: "Pá, isto foi uma grande decisão, colocar novamente o clube em patamares superiores, a ser respeitado novamente, eh, com jogadores jovens, ter a oportunidade de participar ativamente no na transferência destes mesmos jogadores para patamares superiores, dando milhões ao clube", porque esta relação que tinha com o Ruben e com a equipa A naquele momento era umbilical, e conseguimos, colocar novamente o Sporting em patamares que está hoje, e estamos muito contentes por isso. Nunca esqueça que isto foi um processo difícil de altos e baixos, mas, com muito olhando para trás, e todos estes jogadores que foram transferidos recentemente para patamares superiores, é algo que nunca esquecerei, é algo que que valeu a pena olhando para trás. Muito bem. Esta parte de Chicago, é curioso, porque eu não me tinha lembrado disto, lembrei-me, apenas quando comecei a falar com o clube, através de uma possibilidade, e o meu primeiro jogo enquanto sénior, eu estava no Belenenses na altura, e no momento contra o Balde do Belenenses, que já tinha tido 3 treinadores, acho que o último treinador era o Augusto Inácio. O mister Augusto Inácio, que me chamou, na altura, eu sendo júnior, para fazer um jogo de treino, curiosamente contra o Chicago Fire. E eu não me esqueci, até porque foi a minha estreia como Como jogador sénior. sénior nesse jogo, não sendo um jogo oficial, era um jogo contra séniores, e o Chicago Fire tinha lá um jogador que era o Marcus Beasley, que eu comecei a jogar, eu pensei: "Pá, estes americanos vão ter aqui algumas dificuldades contra nós". A verdade é que nós não perdemos o jogo, mas também não ganhamos, e o jogador era o DeMarcus Beasley, que acabou por ser transferido para o PSV Eindhoven nesse mesmo ano. Pá, eu assim: "Pá, este jogador é muito interessante, é muito rápido", e eu estava com muitas dificuldades a acompanhar a velocidade dele, e nunca mais me esqueci desse momento. E Muito. curiosamente, e até tinha comentado aqui com uma outra pessoa de Chicago que tinha sido isso, eles não queriam acreditar, mas isso é verdade. Tentei encontrar na net, mas também não encontrei o jornal nessa altura, mas foi curioso essa minha estreia, esta Essa minha conta. relação com eles neste momento. Você falou do facto daquela ideia de, bem, quando falávamos em off, a primeira ideia que se tem, ora bem, são dos Estados Unidos, se calhar não há muito essa paixão pelo futebol e se calhar não vão ter tanta qualidade como o jogador europeu ou então até o jogador Não, sul-americano. estava enganado, até porque se nós formos à gênese da criação dos Estados Unidos, é uma gênese multicultural, até Certo, porque muitos imigrantes, e a grande maioria dos americanos que lá está de segunda ou terceira geração, ou são descendentes de pessoas da América do Sul, ou da Polónia, ou da Alemanha, ou da Áustria, ou de Inglaterra, e assim sucessivamente. E, portanto, naturalmente, a transferência cultural futebolística, ou a transferência da cultura do futebol, proveio é de transferida para ali também. Portanto, há muita paixão nos Estados Unidos, quer dizer, em não sei quantos milhões, eu não acredito que pelo menos 50 milhões não amam o futebol. certo. 50 milhões é o tamanho de Portugal, mas Eh, aquilo é tão grande, aquilo está espalhado por muitos estados, e portanto há uma grande paixão pelo futebol. Se eu te disser que no nosso estádio estão entre 15 a 23 mil pessoas, por jogo, eh, é o que acontece. Em média temos 22 mil. eh, Portanto, em qualquer estádio de Portugal era como se estivesse cheio, Cheio, excepto certo. os grandes que têm estádios maiores,
como é óbvio, não é? Mas eu tenho apanhado uma liga fantástica, muito competitiva, com estádios Seis. sempre cheios, é impressionante. Eh, o amor que eles têm pelo futebol, independentemente de eles chamarem soccer, muitos deles chamam futebol só para contrariar, mas as condições que oferece a qualquer jogador, a qualquer profissional do desporto, são de um nível muito alto e, portanto, Elevado. nós não podemos ser, nós não podemos ser hipócritas, nem, nem fazer ou tirar uma conclusão de realidades que são distintas ou que estão longe. Muito bem. Portanto, nós temos que ir para essa realidade e temos que conhecer essa realidade. Agora sim, vamos eh, ter uma opinião sobre essa realidade, uma opinião local sobre essa realidade. Portanto, Certo. eu não vejo grandes diferenças entre. Eu detesto comparações entre ligas. Eu acho que cada liga tem as suas características. Umas são mais rápidas, outras são mais lentas, umas são mais táticas, outras são menos táticas e outras são mais técnicas ou menos técnicas. É mesmo assim. Portanto, uma realidade de Portugal não é comparável com a Inglaterra. Uma realidade com Portugal não é comparável com a Arábia Saudita, não é comparável com os Estados Unidos. Porquê? Porque cada país tem a sua cultura, tem o seu investimento e em função disso tem o seu futebol. E o treinador, cabe ao treinador chegar àquela realidade e adaptar-se àquela realidade para quê? Para que a sua equipa ganhe ao fim de semana. Isso é o mais importante. Isso é o que eu quero. E portanto, nós treinadores temos que nos adaptar a essa realidade e não há melhores nem piores. É o nosso trabalho e o nosso trabalho é fazer daquele clube vencedor, fazer daquele clube melhor do que aquilo que era no passado e acho que nós, e o meu contributo para aquele clube tem sido bom, os resultados têm falado por si, eu estou muito contente por contribuir para isso. Agora o futuro não sei qual será. Certo, mas esta, na verdade, até falou dos resultados e tem feito um trabalho, de facto, valorável no Chicago Fire, porque esta foi a melhor classificação do clube desde 2009 Desde 2009. e foi atingir os playoffs da MLS que já não acontecia desde 2017. Eh, ou seja, Mister teve total liberdade na construção da equipa, teve total liberdade naquilo que foi a implementação das suas ideias e pergunto isto guiando-me um bocadinho pelo aquilo que falávamos no início da nossa entrevista, porque quando chega ao Chicago Fire o processo das coisas ainda estava instável. Portanto, pergunto-lhe, Mister, se lhe foi dada uma total liberdade para que depois todo o trabalho resultasse neste grande sucesso. Sim, gostava de mencionar isto, até porque o nosso diretor do futebol, que foi 6 anos selecionador nacional, que é o Greg Berhalter, Ok, também é treinador, mas é um treinador como se fosse um manager. ok. Um pouco como supervisiona todo o futebol, tudo o que é dia a dia do futebol, e teve que contratar eh, uma pessoa que pudesse estar apenas preocupada com a primeira equipa, e essa pessoa fui eu, em que tinha liberdade total, seja na parte metodológica, seja na parte do recrutamento, seja na parte de departamento de análise e observação, tudo aquilo que influenciasse o rendimento da primeira equipa, ele queria uma pessoa que pudesse supervisionar e também direcionar eh, essa mesma equipa, esse mesmo clube. E, portanto, eu fui para lá com essa função. Portanto, as vindas dos jogadores portugueses não é por acaso, é porque houve um reconhecimento também da minha parte de conhecer essas mesmas pessoas, hum, e essas mesmas competências para irem para lá, e tem sido um trabalho de raiz, porque sou o único português naquele contexto enquanto treinador e tem-me dado o gozo especial construir algo também de raiz,
um pouco como tinha feito eh, no Sporting, mas numa realidade ligeiramente diferente. Depende. E agora mais com o objetivo claro de colocar novamente o Chicago em patamares superiores, com o objetivo claro de vencer a MLS num curto espaço de tempo, que é esse o nosso grande objetivo, mas tem sido um trabalho muito profundo, que tem-me dado um gosto especial, confesso, e que reconheço que trabalhar naquele contexto é trabalhar num processo, é trabalhar com pessoas que pensam o futebol como um todo, como um grupo, e tenho-me divertido também, que é tirar prazer do futebol também é importante. Mister, a MLS, nós há pouco falávamos daquilo que é, se calhar, eu diria a falta de noção da realidade que é a MLS por parte ah, das pessoas aqui na Europa, do contexto europeu. Até continua ainda a ser uma liga muito associada ao contexto de fim de carreira para os atletas. E vamos vendo alguns casos, como Thomas Müller, Son, Gareth Bale, foram todos jogadores que acabaram por ir para aí e terminarem as suas carreiras aí, ou estarem a terminar as suas carreiras aí. Há outros casos de jogadores que foram e voltaram para a Europa, já com uma idade também bastante avançada, como foi o caso do Ibrahimovic, do próprio David Beckham. Uh, Pergunto, Mister, se tivesse que dizer algo às pessoas que ainda pensam que a MLS é uma competição de fim de carreira e se calhar não uma competição que produz jovens e se calhar bons jovens norte-americanos, que também tem bons jovens mexicanos, de muitos mexicanos que vão jogar para a MLS, se tivesse que dizer um, para alguém que tem essa ideia, para desconstruir essa ideia, o que diria neste momento a essas pessoas? Acho que é difícil desconstruir uma ideia quando as pessoas têm já ideias pré-concebidas na cabeça, e acho que desconstruir uma ideia é necessário estudo, é necessário refletir sobre aquilo, perceber. Ok, o Eduardo falou no David Beckham. Recentemente tivemos o David Beckham, acho que vai para o Milan, na altura. Se não estou em Certo, erro, ou para o certo. PSG, já não me lembro. E eu julgo que vai para o Milan e depois Milan PSG. Ou Agora há assim tivemos um regresso de vai, vem, vai, vem. tivemos o receio, o recente jogador, o Bernardeschi, que foi agora novamente para a Itália, o Insigne também acho que foi para a Itália, não tenho a certeza. Portanto, nós transferimos, por exemplo, um jogador jovem agora, vendemos ao Chivas de Guadalajara por 5 milhões. Portanto, é avaliar as transferências de jogadores jovens até aos 23 anos, 24 anos para o estrangeiro, e quando dizemos estrangeiro não é só a Europa, é a América do Sul Certo, ou outras partes do mundo, avaliar a MLS no seu todo, para percebermos o nível e o valor das transferências como um todo, e para colocarmos a MLS num patamar de receitas de jogador jovem. Eh, o dinheiro investido em jogadores de idade superior, que vêm trazer conhecimento para a liga, porque não vem acabar a carreira, vem trazer conhecimento para a liga, para os jogadores jovens verem como é que um jogador daquele nível trabalha para influenciar os outros, um pouco como a Arábia claro. Saudita faz com o Cristiano Ronaldo, certo? Certo, Como está a modificar comportamentos, ou seja, mudar as mentalidades é mais difícil, certo? Portanto, trazer esse conhecimento, não foram só esses jogadores que mencionaste, há outros no passado que certo. também, e também treinadores, eu quero Sim, mencionar o também. Pelé, o Pelé jogou nos Estados Unidos, Sim, eu acho o que Eusébio também, o Eusébio também, e portanto, o Carlos Queiroz também teve 2 anos nos Estados Unidos, portanto, e não deixou de fazer a carreira que fez, fez, certo, certo, certo? certo, certo, Portanto, absolutamente, isto aqui, e passou por N países, e teve até na África do Sul, e agora mais recentemente está no Oman. Portanto, o treinador é um treinador que ao longo do seu percurso consegue estas ferramentas para depois, estas ferramentas noutros países, que lhes dão muita, muita, muita tarimba social também, para intervir sobre os jogadores e sobre as direções e sobre os boards, e assim sucessivamente. Mas para dizer o quê?
fazer um estudo, e acho que esses estudos são públicos na internet, sobre essas receitas, sobre esses investimentos, o dinheiro que investem nas infraestruturas, o dinheiro que investem na formação e depois a partir daí fazer uma avaliação e ver os certo, jogos e ver os treinadores que lá estão e aquilo que acontece e depois fazer uma avaliação. O que é que vale esta liga? E aí certo, sim, e aí sim podemos classificá-la da melhor maneira possível. Agora, é um país que está nesta área, que está em franco desenvolvimento. Porque é que eu digo em franco desenvolvimento? Não é pelo seu número de praticantes, é pela sua forma e as metodologias vigentes. Quando um português vai para lá, quando um espanhol vai para lá, traz as suas metodologias consigo para melhorar essas competências. E eles precisam dessas competências na formação, é inequívoco. Mas eu acho que precisa os Estados Unidos, como precisa o Brasil, como precisa a Arábia Saudita, como precisa a Inglaterra e assim sucessivamente. muito bem. E o que é que estes países estão a fazer? Estão a recrutar conhecimento ao estrangeiro, onde os países onde esses países são reconhecidos pela sua qualidade para melhorar a qualidade deles. Eu acho que isso é de uma inteligência brutal, Certo, não é? Ou seja, nós como país temos muitos treinadores, somos um país que apostou na formação há 40 anos atrás dos seus treinadores, tem uma formação académica muito forte naquilo que é o treino do futebol e o alto rendimento, e estes países estão a usar o dinheiro que o nosso governo investiu muito bem, para colocar ao serviço de outros países. certo. Eu E acho que isso esse é fantástico. é um equilíbrio, dá um asa, é É um um bom eco aproveitamento, eu vou dizer é assim. um é um ecossistema fantástico e, portanto, eu acho que também é um orgulho para Portugal. Temos esta bandeira de treinadores, e de jogadores, a trabalhar ao mais alto nível nos seus em diversos países do mundo, e a abrir portas também, porque é mesmo assim, a abrir portas para que outros possam vir no futuro. Possam ver aqui. Mister, falar daqui do Mundial de 2026, a MLS, como disse, e o futebol norte-americano têm crescido a passos largos. Aliás, a própria seleção dos Estados Unidos é um exemplo perfeito disso, e já não é de agora. Já dá um par de anos que o futebol, pelo menos a parte masculina, acredito que a parte feminina tivesse bastante desenvolvida, a parte masculina tem se desenvolvido bastante e temos ouvido nomes sonantes do futebol europeu, como o Donovan, como o Dempsey, como o Tim Howard, foram todos jogadores que passaram aqui até por grandes clubes Pulisic eh, agora no Milan. Pulisic, exatamente, portanto, grandes nomes norte-americanos, McKennie também, podemos estar aqui Sim, sim, a sim. elencar alguma série de nomes Sim. muito positivos. Este crescimento tem sido bastante sustentado, tem sido até rápido, como disse como referiu o Mister. Perguntando agora a correlação crescimento com o Mundial de 2026, acredita que também este Mundial seja uma abertura de portas para aquilo que é a noção de realidade para o desenvolvimento, até porque já houve uma experiência do Mundial de Clubes, e portanto acredito que os norte-americanos já tenham tido esse tempo para se adaptarem e para ajustarem, quando, claro que ninguém controla uma tempestade, não é? Claro, claro, claro. Mas para tentar ajustar. Acredito que pode ser uma porta realmente aberta agora para, primeiro, as pessoas que não conhecem tão bem passarem a conhecer melhor aquilo que é, ou aquilo que são as infraestruturas do futebol norte-americano e se calhar também mais portugueses, mais espanhóis, mais ingleses, mais franceses começarem a transitar para esse futebol. Hã, não nos vamos esquecer que eles iniciaram este caminho em 1994 com o mundial que eles fizeram. Certo, certo, certo. E as condições que eles têm hoje e que já tinham na altura, por acaso, o meu estádio foi o estádio onde foi iniciado o mundial, Bem, ou um dos jogos do mundial passou-se lá, que é o Soldier Field, em Chicago. É um estádio lindíssimo, é um estádio da NFL, uma arquitetura para 1994 muito futurista na altura. E
hoje em dia é completamente diferente. As seleções, para mim, vai ser o melhor Mundial de sempre. As seleções vão encontrar condições inacreditáveis, com estádios fechados, climatizados, com 70 mil lugares. Eu tive o prazer de jogar em alguns cheios e aquilo cria um ambiente fabuloso. Portanto, as condições para treino, as condições de estádios, que há estádios que não foram utilizados no Mundial de Clubes, que vão ser utilizados agora, vão ser fantásticos. E agora, eu acho que eles são um país com uma grande capacidade de organização, eh, com grande capacidade de receber as equipas pelas condições que lhes fornece. Mas agora, se eu lhe disser que praticantes de futebol em escalões mais jovens eles têm 25 milhões, isso é quase metade da população portuguesa, não é? Não, aliás, Portanto, é mais de metade. portanto, Nós aqui somos aí, quase 11, se exato. eles são 25 milhões. Ah, não, não, pois é, eu estava a fazer para 50 milhões, agora pensa. E há bocado era, ou seja, mais Espanha, mais a realidade Agora, espanhola. agora pensa, sim, pá, vê lá que eu estou fora e até já me perdi em relação Em números, em números. em números, mas para te dizer o quê? Para te dizer que o que é que eles precisam? Metodologias de trabalho, precisavam de se calhar de ter muitos miúdos a jogar na rua como eu cresci, a jogar na rua, a ter a manha do futebol de rua, que já pouco existe em Portugal também, e nós temos Certo. que arranjar estratégias no treino para reproduzir aquilo que se viveu ali, aquela ranhosice da rua que se ganha na rua, e isso é muito importante para os dias de hoje. Dá Eh, uma guerra também, mister, atenção. Que se dá, ela passava por cima da pedra, ninguém sabia tá, ser ao poste, não sempre é, dentro. não, mas nós decidíamos isso. Não, não era, olha, mas não era preciso o árbitro. Não era preciso o árbitro. E era de louvar que os miúdos auto-organizavam-se Certo. para decidir isso. Agora não existe isso nos Estados Unidos, não é? E continua a ser um desporto caro de se praticar porque quase todas as escolas necessitam desse pagamento. Mas voltando novamente e isso influencia depois o futebol profissional porque menospreza todos aqueles que não têm dinheiro, não é? Mas para te dizer o quê? Para te dizer, esses jogadores todos que tu mencionaste, como os sul-americanos, têm a ambição de vir para aquele continente mais velho, que é o europeu. Certo. E isso não deixa de ser uma realidade e não podemos fugir disso. Eles crescem a ver a Champions League, toda a gente quer vir para aqui, como é óbvio, não é? E às vezes eles esquecem-se um bocadinho, eh, além de terem esse objetivo, esquecem-se um bocadinho da liga. Eu falo muito sobre isso. Eu que experimentei outras ligas e tive em patamares, eu digo-lhes muitas vezes, amigos, vocês têm uma competição fabulosa. Estádios cheios, condições de trabalho fantásticas, eh, jogos que é uma incerteza até ao fim, é aquela competitividade que existe em todos os jogos. Há um teto salarial que potencia essa mesma competitividade, porque é mesmo assim, não há uma equipa a gastar milhões e um desnível tão grande entre as equipas, não existe. O último pode ganhar ao primeiro, Muito bem. em jogo aberto, em jogo aberto. E portanto isso é bom. E há alguma estabilidade por parte dos donos, se acreditarem no projeto e se tiverem delineado o projeto de antemão, que nos permite desenvolver esse mesmo trabalho, e isso é bom. Agora eu acho que as seleções, especialmente a portuguesa, vai apanhar aqui condições fantásticas e acho que tem todas as condições para ganhar um Mundial, sinceramente. Muito bem, muito bem. Oxalá que possamos ganhar, oxalá que possamos ganhar o Mundial. Temos equipa para isso, Acho, temos jogadores para isso. Temos acho que é o jogadores para desejo isso. de qualquer Temos português. jogadores para isso. E a verdade é uma, o Mister também é um dos nossos motivos de orgulho, porque sendo um treinador português nos Estados Unidos, e claro, eu não quero ser de todo injusto com o Mister, mas pelo menos para mim, e eu sei que não tenho que opinar, mas opinando agora, portanto, fugindo aqui um bocadinho ao registro que eu deveria ter,
é bom porque o Mister falando também com esses jovens atletas dá uma noção de realidade dos contextos onde passou, e o Mister aqui em Portugal passou por contextos bastante distintos em termos de níveis, também o contexto europeu dá essa realidade, e ter trabalhado com jogadores também de altíssimo nível por cá, que depois deram grandes saltos, também acredito que ajuda a convencer. Às vezes nós portugueses até não somos propriamente amigos com os nossos compatriotas, tendemos sempre a arranjar outros exemplos, não é? E se calhar temos de ser Exato, exato. perfeitíssimos Ah, em casa. eu não dou aulas a ninguém, nem quero ser. Eu estou a viver a minha experiência e posso Certo, transportar a minha experiência eh, para as pessoas que possam perguntar ou tenham interesse nesse sentido. muito bem. E acho que sim, acho que sim. Eu já vivi muitas realidades, como tinha dito no início desta entrevista, de Campeonato de Portugal, Liga 3, Primeira Liga, Liga dos Campeões, Liga Europa, outras realidades no estrangeiro. Pronto, e isso dá-me ao longo do tempo algum aporte para ter propriedade para falar daquilo que vejo. Tive a sorte também de ganhar títulos e isso também ajuda, seja campeonatos nacionais no estrangeiro ou em Portugal na formação e até mesmo distritais. Ter subido, por exemplo, o Sporting B do Campeonato de Portugal para a Liga 3 também. Pronto, isto tem sido um percurso de muito trabalho e esta ida para os Estados Unidos é a continuação da minha caminhada Yeah, muito bem. e as caminhadas são todas diferentes, não há iguais, Certo. que me está a dar muito proveito. O futuro não sei qual será, sei o presente, estou focado no presente, mas sei que um dia estarei noutro país, um dia estarei em Portugal É isso. Ambiciona e chegar a Portugal. sim, e continuo a fazer a minha carreira, que tenho os meus objetivos delineados, se os vou tenho os meus sonhos, se os vou atingir não sei, se os sonhos não forem atingidos, há outros sonhos que poderão ser, e a vida é mesmo assim, e eu estou muito satisfeito com aquilo que tenho atingido até agora, porque olho para trás e vejo um menino de 8 anos que começou no futebol e continua no futebol, vive do futebol, e tem conquistado coisas importantes e tem aberto também portas para outros colegas, eh, noutros setores e fico muito contente. Mister, nós aqui no Sem Filtros temos sempre um segmento que é um ping-pong rápido. São perguntas que vão exigir, entre aspas, uma resposta rápida. Ahm, Até agora acho que ninguém rouba o recorde do. Eu creio que é do Mister José Peseiro, que foi mesmo muito rápido a responder a estas perguntas. Portanto, preparado, Mister? Sim. Então vamos a isso. A primeira questão aqui do nosso ping-pong rápido: um jogador que mais tenha surpreendido o Mister na MLS? Messi. Messi, ok. Ok. Mas é só fácil. Eu estive aqui a pensar noutros, mas pá, não, Ok, não há hipótese, Messi. não há Não há, hipótese, não não há há, não há, hipótese. não há. É inequívoco. Um talento que treinou e que o mundo ainda não viu tudo. Ou seja, Rafael tudo Leão. desse. Ok, muito bem. Há ali alguma coisa escondida ainda, então. É uma coisa. As coisas que eu vi, não vi, só vi jogadores de nível estratosférico a fazer. Portanto, eu acho que ele ainda tem muito tempo para mostrar tudo aquilo que sabe. Ele já mostra muito, mas eu acho que ainda consegue dar mais nesse sentido. Melhor ambiente de balneário que o Mister já viveu. Gostava muito do Sporting Júniores e também no meu primeiro ano de equipa B. Era uma equipa B madura, com jogadores que estão a dar cartas agora pelo mundo fora. E eu também eu gostei muito. Não quero ser indelicado com nenhum deles, mas os meus anos no Sporting tenho boas memórias. Certo. Apanhei um balneário também muito bom no Vitória de Guimarães, no Vitória Sport Clube. Uh, Todos eles com características diferentes. Não quer ser injusto, mas tenho boas lembranças diferentes de todos. Não é? Claro. Um treinador que ainda hoje o inspira, ou que o inspira só na Eu tenho realidade. várias, tenho várias. Eu aí não consigo escolher só um, até Sou porque
Vejo todos, inspiro-me com todos aqueles que trabalhei, gostei e continuo a retirar coisas deles, continuo a retirar coisas de outros treinadores, mas gosto muito do Klopp, Guardiola, os portugueses, todos aqueles que estão no alto nível, retiro, acho que nos reciclamos constantemente e eu vejo muito futebol O e Luís Castro também pode dizer. tudo, todos os portugueses que estão no alto nível, Luís Castro, Rubén Amorim, todos aqueles que trabalhei, tenho tido continuo amigo de todos, portanto continuo a ter, muita proximidade com praticamente quase todos, portanto, eh, acompanho tudo. Muito bem. Mister MLS em 3 palavras. Exigência, competitividade, incerteza. Liga Portugal em 3 palavras. Eh, Tática, tempo útil de jogo, desenvolvimento. Muito bem. Fechamos aqui o ping-pong rápido e agora, para terminar esta entrevista, uma última questão para o Mister Filipe Silicaia, que é muito complicado também dizer o seu apelido, deixa que diga. Ainda ontem, quando falávamos em off, esse debate sobre o nome, como é que eu haveria de o dizer, eu assumo aqui que perguntei ao Mister como é que Sim, poderia-se sim, sim, pronunciar sim, o sim. seu apelido. Mister, para terminar, e já que falou dessa criança que o Mister foi, portanto, quando tinha 8 anos e começou a ganhar a paixão pelo futebol, que mensagem é que gostaria de deixar, a essa criança que um dia sonhava viver e trabalhar no futebol, e para além disso, uma mensagem que gostaria de deixar a quem acompanha o seu percurso e vê em si um treinador português com afirmação no panorama internacional. Sim, eu diria que o talento necessita de muito trabalho, o talento por si só não ajuda, que sem esforço não se melhora nem se progride, e que continua a acreditar, acredita naquilo que são as tuas decisões, e não tenhas medo de arriscar. Isto era o que eu dizia a Essa criança de 8 anos. essa criança: "Não tenhas medo de arriscar, não tenhas medo de dar um passo em frente, há diferentes caminhos, para aquilo que tu podes considerar sucesso, Muito bem, mas que o mais importante é que tu te sintas realizado e que te sintas, eh, capaz de desenvolver aquelas tarefas e que isto é um processo que nunca acaba." muito bem. Eh, mas era isso que eu diria a essa criança, e que essa criança se calhar não acreditava que ia ter o primeiro jogo com o Manchester City, na Liga dos Campeões, a ouvir o hino. Não acreditava nisso, se calhar. Quer dizer, acreditava, mas não sabia como é que ia lá chegar. Certo, E a única forma de lá chegar foi através do trabalho e de te diferenciares em determinados momentos da tua vida que te permitiram ser reconhecido para estares ali. muito bem. E isso é aquilo que podes levar para a tua vida. É tu, através do teu trabalho, seres reconhecido, através da pessoa que és, seres reconhecido e continuares a partir daí a desenvolveres a tua carreira até aos dias de hoje. Ah, Depois mensagens, não tenho assim uma mensagem que possa que possa dizer, mas posso mencionar que qualquer equipa que eu possa treinar no futuro, que seja o espelho daquilo que é a minha personalidade, que seja o espelho daquilo que foi o meu trajeto enquanto treinador, em caminhos que por vezes muito difíceis, e que esses jogadores também possam olhar para mim e que reconheçam que chegar ao patamar onde tenho chegado, que possa ser reconhecido por eles, por acreditarem naquele processo, que eu naquele momento estou a colocar em cima, ou a proposta de trabalho para que eles consigam chegar a patamares ainda mais elevados e que se possam conquistar coisas nas suas carreiras e que,
e que assim continue até um dia deixar de treinar. Muito bem, Mister. Muito obrigado. Gostou de cá Gostei estar? muito, gostei muito, gostei muito. Acho que é uma abordagem muito boa, muito boa, um percurso. Podíamos estar aqui horas a falar Certo. de histórias que eu tenho. Por acaso não toquei em histórias do Sporting, pá, de jogadores que chegavam da América do Sul, que paravam na Ponte Vasco da Gama para tirar fotografias e é proibido. Pá, coisas assim do Arco da Velha, tipo das transferências do Renato Veiga, do Fatal, do Chermiti, do Mateus Fernandes, do Dário Essug, do Kenda, dos milhões que deu ao Sporting, pá, coisas assim Muito que bem. podíamos ter falado e não falámos, mas pá, gostei muito, Eduardo. Acho que tens aqui um espaço de entrevista fantástico. Muito bem. Mister, foi um Espero que, gosto. espero que o Eduardo também tenha gostado aqui. E eu gostei bastante. Deu para perceber tanto do contexto, porque lá está, como eu referi há pouco, aquela questão da MLS não conhecer, e é muito bom percebermos um contexto de alguém que está muito ligado a isso. Claro. Eu, particularmente, eu digo-lhe, Mister, sou bastante jovem. Não sei se aparenta, eu espero que sim. Que ideia é que tem? Que ideia é que tem? Para já Que idade é que tem? só tenho 23 anos, portanto farei É pá, 24 tu és muito novo, pá. daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias farei És muito 24. novo, pá. e portanto admiro muito quem faz um percurso, como nós costumamos dizer na gíria, a partir pedra. Ah, e realmente nunca. Sonhar é gratuito e, portanto, É verdade. batalhar, ir à luta, é sempre de valor. E olhar para alguém que começa como observador, depois pelos escalões jovens, sai do país, regressa, tem aquelas oportunidades como treinador adjunto e mesmo assim não deixa de baixar a guarda. Mister, foi uma conversa bastante interessante. Também deu para rir com as histórias que contou, principalmente a do Obrigado, obrigado. sofá, foi A do muito, sofá é maravilhosa. foi muito engraçada. E certamente que nos iremos cruzar em mais oportunidades, se calhar para outros contextos de entrevista, para outros contextos de conversa. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Estarei certo disso, Mister. Gostei bastante. Foi um gosto tê-lo por cá no Obrigado, Sem Filtros. obrigado, Eduardo, eu gostei muito. E resta-me desejar-lhe toda a sorte do mundo, todo o sucesso do mundo e, naturalmente, um muito feliz 2026. Oxalá que Igualmente, o igualmente. título da MLS venha Pá, o ideal era vir para o ano já, pá. certo. Portanto, Nunca sei oxalá. quanto tempo é que eu vou lá ficar, posso voltar para Portugal, posso voltar para outros sítios e eu queria aproveitar também este momento na MLS, pá, atingindo os playoffs para eles é uma coisa fantástica, Certo. esqueci de dizer, mas pá, vencer uma competição na MLS, seja a Leagues Cup, seja a Taça dos Estados Unidos ou a mesma MLS, é uma coisa, é um carimbo que te deixa, pá, te deixa bem, né? Muito bem. Se Era uma existissem coisa mais boa. portugueses, estaria a ser injusto para os outros portugueses. Como é só o Mister, portanto, os meus votos vão É isso. única e Pá, exclusivamente. é bom, as energias são todas para mim, não é para mais ninguém. Portanto, está tudo focado. Mister, muito obrigado. Ah, obrigado, Foi Eduardo. um Um gosto. abraço Tudo bom. grande. Um abraço. Tchau, 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 tchau. E assim foi mais um episódio de Sem Filtros, desta vez com o Filipe Selicaia, o treinador do Chicago Fire, que tem tido bastante sucesso na MLS, portanto, nos Estados Unidos. Já sabe que pode ver este episódio do Sem Filtros, o podcast, videocast da Liga Portugal, na Liga TV, ou então ouvir no Spotify e no iTunes. Esperamos por si num novo episódio. Deste lado é tudo. Muito obrigado por ter estado presente a ver e a ouvir. Até lá.